Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Olá, meu povo, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quinta, sejam bem-vindos à nossa quinta da resistência. Desculpe o atraso, tinha um acidente no caminho, não estava atrás da minha Coca-Cola com café, tá? Demorei um pouquinho porque estava um trânsito horrível aqui, um acidente, espero que fique tudo bem. Mas estamos aqui com poucos minutos de atraso, mas estou aqui. Quero saber como é que foi... Ah, não, já encontrei eles, né? Eu ia falar como é que foi o carnaval, mas já encontrei com vocês na quinta passada. A gente conversou sobre a turma nova. Eita, Nossa Senhora, ó, sai de mim, hein? E estamos aqui para falarmos, para voltarmos a química em si. Semana passada a gente conversou, estávamos eu e Arthur aqui, a gente conversou sobre algumas coisas de estudo, como estudar, como organizar o seu tempo. E hoje a gente volta às origens, a gente volta à química, a gente volta ao assunto de ligações químicas. Bom, na última aula a gente conversou um pouquinho sobre atomística, né? A gente conversou quem perdia, qual era a massa, como é que era o átomo, e etc. Hoje, a gente vai conversar sobre... Lembra que eu disse que esses átomos, eles precisavam ter a sua última camada eletrônica completa? Pois é. Eu vou te lembrar isso, fiquem tranquilos. Mas essas camadas eletrônicas, para elas estarem completas, elas precisam ter a quantidade de elétrons o suficiente para isso. Essa quantidade de elétrons o suficiente para isso está diretamente relacionada com as ligações químicas. Para esses átomos receberem esses elétrons, para esses átomos chegarem ao número da estabilização, eles precisam realizar ligações químicas. Seja uma ligação de doação de elétrons, seja uma ligação de compartilhamento de elétrons, seja simplesmente uma ligação de doação de elétrons entre eles. A gente chama isso de ligações químicas. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar o seguinte, vamos só lembrar uma coisa no átomo, né? Que o átomo ele é formado pelo núcleo e pela eletrosfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 níveis ou camadas, a gente tanto faz como a gente vai chamar. Se a gente chamar de camada, a gente geralmente usa
KMNLOPQ. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. Ali cabem alguma quantidade, que eu vou te mostrar quais são, de elétrons. Lembra que isso aqui é em nível crescente de energia. Na nossa primeira camada, cabem no máximo 2 elétrons. Na segunda, 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32. Na quinta, 32. Na sexta, 18. E na sétima, 8. Essa é a quantidade máxima que cabem de elétrons nos átomos por nível. E é a partir dessa quantidade máxima que a gente chegou aí na ideia de que eu preciso ter essa quantidade de elétrons para se estabilizar. Mas calma, não é só ter a quantidade máxima. Eu posso ter a quantidade máxima da camada e me estabilizar. Ou eu posso ter o que a gente chama de 8 elétrons na camada de valência. Tá? Carol, mas eu não sei o que é camada de valência. O Enem me pede? Não, o Enem não te pede camada de valência. O Enem não te pede a distribuição bonitinha desses elétrons. Mas eu vou fazer uns 2, 3 átomos para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, o sódio. O sódio, ele tem 11 elétrons, tá? Como é que você sabe disso? Lembra que o número de prótons é igual ao número de elétrons quando o meu átomo está neutro, fundamental? Então, o sódio tem 11 prótons. Logo, ele vai ter 11 elétrons, ok? Beleza. O sódio, ele vai ter esses elétrons distribuídos da seguinte maneira. Olha para a minha camada, olha para isso aqui que eu tenho. Na minha primeira camada do sódio, eu vou ter 2 elétrons. Não se preocupa com S, não se preocupa com subnível, tá? Só entende que eu estou colocando na primeira camada 2 elétrons. Na segunda camada, eu vou colocar os 8. Não quero me preocupar com aquilo ali, vou desenhar contigo as camadas. Se na minha primeira camada cabem 2, eu vou ter 2 elétrons. Se na minha segunda camada cabem 8, eu vou ter a distribuição de 8 elétrons. 2 mais 8, 10. Falta 1. Só que na minha segunda camada só cabem 8. Então, esse meu 1 vai para a terceira camada. Então, eu vou ter lá o 3s1, ou simplesmente a minha camadinha com 1 elétron. Essa é a distribuição dos elétrons do sódio por camada. Beleza? Então, eu tenho 3 camadas ocupadas, onde a minha última camada, ou a camada de valência, tem apenas 1. Então, camada de valência é a última camada ocupada. No caso do sódio, a camada de valência é a última com 1 elétron. Aí eu vou te mostrar o flúor. O flúor, ele tem 9 elétrons. Qual é a distribuição dele, Carol? Vou fazer por camada aqui embaixo também. O flúor vai lá e, ó, 2 elétrons, porque só cabem 2. Só que eu tenho que distribuir 9. Então, na segunda camada, eu vou ter 1, 2, 3, eu já distribuí 2. 4, 5, 6, 7. Quer dizer, então, que o flúor tem 2 elétrons na primeira camada e 7 na segunda. E por que podem 7? Porque cabem 8. Se cabem 8, eu coloquei os 7 dele. Vou distribuir com um S2 só para você entendendo. 2p5. Tá ali a distribuição eletrônica. Aí eu já inicio com o seguinte, com você. Uma ligação química que se chama ligação iônica. Olha aqui, olha que loucura. O meu sódio tem 1 elétron na última camada. O meu flúor tem 7 elétrons na última camada. Eu te disse que para os átomos se tornarem estáveis, ou eu vou completar a minha camada, ou eu vou ter
8 elétrons nessa última camada. O sódio tem 1 na última camada. O flúor tem 7. O que é mais fácil para o sódio? O que é mais fácil para o sódio? Ganhar 7 elétrons para chegar a 8 na última camada ou perder esse 1? Perder esse 1. Então, o sódio vai se tornar o que a gente chama de cátion. Cátion é o átomo que perde elétrons. Ele vai perder esse último elétron para ficar com a camada anterior completa e se estabilizar. Então, o sódio se torna Na+. Por que mais, Carol? Porque ele está perdendo carga negativa. Se ele está perdendo carga negativa, ele está ficando positivo. Então, ele perdeu uma carga negativa, ele fica com uma carga positiva a mais. Agora, olha que loucura. O flúor tem 7 elétrons na última camada. O que é mais fácil para o flúor? Perder os 7 para ficar com a camada anterior completa ou ganhar 1? É mais fácil para o flúor ganhar 1 elétron, né? Então, ele vai se tornar um ânion que ganha elétron. Ânion é o átomo que ganha elétron. Aí você vai me responder o seguinte: se o flúor vai ganhar 1 elétron, ele vai ganhar uma carga negativa. Então, o flúor se torna -1. Só que da onde vem o elétron que o flúor ganha? Do sódio. Então, daí surgem as ligações químicas. Os átomos precisam fazer ligações para ficar com essa última camada completa. E como que eles fazem ligações? Entre eles. Alguns átomos têm a tendência em se tornarem cátions. Eu vou te mostrar já já quais são. Outros átomos têm a tendência em formarem ânions. E aí, se eu tenho um átomo que quer perder 1 elétron e um átomo que quer ganhar 1 elétron, fechou. O elétron do sódio sai dali, ó, e vai para o flúor. Eu tenho uma transferência de elétrons. E olha que legal. Um cátion, ele é chamado de íon cátion. O ânion é chamado de íon ânion. Quando isso acontece, quando o sódio perde o elétron para o flúor, o sódio se torna positivo. O flúor se torna negativo. Cargas opostas fazem o quê? Se atraem. Aí adivinha? O sódio se liga ao flúor por atração eletrostática. A gente vai chamar esse composto agora de um composto iônico. A gente vai chamar essa ligação entre os dois de ligação iônica. A ligação iônica acontece entre íons, ou seja, acontece entre quem perde e quem ganha elétrons. E aí, para te ajudar, eu vou te mostrar. Acontece entre um metal e um ametal, ou entre um metal e o hidrogênio. São os dois casos que existem ligações iônicas. Metal e ametal, metal e hidrogênio, ligação iônica. Mas, Carol, eu não sei quem é o metal, quem é o ametal. A gente consegue mostrar uma tabela periódica? A gente vai ter uma aula de tabela periódica exclusiva, tá? Gente, cátion e ânion, vem aqui. Cátion e ânion é o nome, só o nome, do átomo que vai perder o elétron e do átomo que vai ganhar o elétron. Quem perde o elétron é um cátion. E por que ele fica positivo? Porque eu estou perdendo elétron. E elétron tem carga negativa. Tá? E aí,
esse negativo, se eu tô perdendo coisas negativas, eu tô ficando positivo. Se eu tô ganhando coisas negativas, eu tô ficando negativo. Lembra que eu só consigo alterar, mudar a eletrosfera. Eu só consigo mudar elétrons. Por isso que a gente tem que pensar sempre nessa carga positiva ou negativa. Íon vive, é isso que eu acabei de dizer. É um átomo que não está neutro. Na última aula, antes do carnaval, eu te disse que todo átomo neutro, ou seja, todo átomo no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, eu teria um átomo neutro. Se eu mexo numa dessas cargas, eu deixo de ter um átomo neutro. Eu passo a ter um íon. Então, o que é a definição de íon? É quando um átomo ou perde elétrons ou ganha elétrons. Beleza? Aí vem aqui. Aí eu venho para uma tabela. Todo químico precisa saber mexer na tabela periódica. Você não precisa gravar. E não tem tabela periódica, não tem tabela periódica no Enem, tá? A tabela periódica, ela é o manual de trabalho do químico. A tabela periódica, a gente vai estudá-la mais a fundo na semana que vem, beleza? Mas ela é muito importante para você entender as ligações. Quando eu olho para a tabela periódica, ela é como se fosse um mapa, tá? Ela é como se fosse um mapa com divisões. Aqui eu tenho do hidrogênio até a escadinha, um tipo de elemento. Da escadinha do verde para lá, outro tipo de elemento. O azul, outro tipo de elemento. Então, olha o que eu quero te dizer. Que debaixo do hidrogênio, toda essa galera aqui, o amarelo, o roxinho claro, o roxinho escuro, o laranja e esses vermelhos aqui, né? Eles são, aqui ó, embaixo do vermelho, né? Na verdade, aqui ó. Eles são metais, tá? Metal, aí você vai lembrar disso. Metal tem a tendência em perder elétrons. Ou seja, você sabe, se metal tem a tendência em perder elétrons, ele vai se tornar um cátion. A galera ali, ó, verde, aqui, a tendência deles é ganharem elétrons. Então, eu tenho ânions, beleza? A galera azul são os gases nobres. Os gases nobres já têm aquelas camadas, a última camada completa. Os gases nobres não fazem ligações químicas, né? Ou não faziam até pouco tempo, a gente vai falar disso semana que vem. Mas os gases nobres, eles não fazem ligação química. Então, a gente não precisa se preocupar se ele vai se tornar cátion ou ânion. O que você precisa saber agora, nesse momento, é que tipo de ligação você tem. Vou escrever agora uma por uma bonitinho. Vai lá tirar um print, por favor. Tá me ouvindo? Fui ali pegar uma tabela periódica para facilitar a tua vida, para você colorir. Tá? Não travou não, eu tava ali, tô aqui. Ô Carija,
Não se preocupa com S e com P. Isso aqui é para quem está ali vendo as nossas teorias, aquelas mini teorias com mais calma. Não se preocupa com isso. Eu mostrei para quem tem familiaridade. O que você precisa saber para o Enem? Agora, o que eu vou te mostrar, que são as ligações. Existem 3 tipos de ligações químicas. 3. Ó. Três tipos de ligações químicas. A ligação iônica. Aí agora eu vou escrever para você o que é, a classificação dela. A ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal, ou entre metal e o hidrogênio. Aí eu já te digo o seguinte: o metal forma cátion, ou seja, os meus metais têm a tendência em perder elétron. Quem são os metais? Vamos lá agora na tabela periódica que você vai... Tá, então vou escrevendo ali enquanto isso. O meu ametal forma ânion. E o hidrogênio também. Ou seja, o meu metal perde elétrons. O meu ametal ganha elétrons. A ideia é essa. Aí olha mais uma informação. É uma ligação por atração eletrostática. Atração entre cargas. É uma ligação forte. Ligação forte. Tá bom, obrigada. Ligação forte. Os compostos apresentam alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso é a classificação de ligação iônica. Olha para cá. Carol, mas eu não sei quem é metal. Olha essa tabela. Acho que foi muito melhor assim, que eles vão entender melhor. Olha essa tabela. Todo mundo do hidrogênio, tira o hidrogênio porque ele é exceção. Fiquei grande aqui, né? Esse negócio aqui, ó, todo até a escadinha são metais. A tendência deles é perder elétrons. Beleza? Aí, imagina que o cálcio, vou te dar mais um exemplo agora, que o cálcio, ele tenha 2 elétrons na sua última camada. Como é que você vai saber disso? Você vai olhar esse númerozinho aqui na tabela periódica, ó. Tá vendo esse negocinho 1A, 2A, 3A, 5? Isso aqui, nas famílias As, dizem pra gente a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Então, por exemplo, o cálcio, ele é da família 2A. Ele é da família 2A. Eu tô dizendo pra você que ele tem 2 elétrons na última camada. Quantos elétrons a gente precisa ter na última camada para estabilizar? Falei agora, há pouco tempo contigo. Isso se chama regra do octeto, tá? Lembra, tem o número 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Esse númerozinho na frente diz pra gente a quantidade de elétrons na última camada. Aí vamos lá, o cálcio, se ele tem 2 elétrons, olha o 2 aqui, na última camada, e a tendência dele é chegar a 8, lembra que a gente acabou de dizer isso, estava escrito no quadro. Qual é a tendência do cálcio? Perder os 2 para ficar com a camada anterior completa ou ganhar 6. Pensa comigo. Ele precisa chegar a 8. Ou ele perde os 2 e fica com a camada anterior completa, ou ele ganha 6. O que você acha? O que você acha que vai acontecer? E olha que o cálcio, ele é metal. Então tem algumas informações aqui importantes. Se o cálcio é metal,
A tendência dele é perder os 2 elétrons. Beleza. Então, ele tem 2 elétrons e ele vai perder esses 2 elétrons. 2 elétrons. Ele quer perder. Vou usar o oxigênio agora como exemplo. Vamos lá. Vem pra cá. O oxigênio está aqui. O oxigênio está na família 6A. Quantos elétrons o oxigênio tem, então, na sua última camada? 6. Qual é a tendência do oxigênio? O oxigênio está em cima da escadinha. O oxigênio é um ametal. Ametal tem a tendência em ganhar elétrons e ele é da família 6A. A tendência dele é perder os 6 para ficar com a camada anterior completa, ou a tendência dele é ganhar 2? A tendência dele é ganhar 2. Ai, tá todo mundo entendendo, graças a Deus. As minhas bolinhas são elétrons, ok? Só tô fazendo didaticamente para você entender. O cálcio vai lá e, ó, pleft. Perdeu os 2 elétrons pro oxigênio. Quando o cálcio perde elétrons, ele se torna cálcio mais 2. Por que mais? Porque ele está perdendo carga negativa, ele está ficando positivo. Ele é o cálcio mais 2. O oxigênio ganhou os 2 elétrons dele. Oxigênio menos 2. Cargas opostas faziam o que a gente acabou de falar? Se atraem. Adivinha o que eles formam? Um composto iônico, que vai ter alto ponto de fusão e ponto de ebulição, que ele é muito conhecido, né, por ser sólido, já que eu tenho alto ponto de fusão e ponto de ebulição, os meus compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Beleza? Foi. Só mais um exemplo para eu ficar com a consciência tranquila. Lítio. Vamos lá na tabela. Olhei para o lítio. Lítio está aqui. Você vai me dizer, ele é metal ou ametal? Ele é metal. A tendência dele é, então, perder elétrons. Ok, Carol. Perder quantos? Olha lá em cima. Qual é a família dele? 1A. Então, a tendência dele é perder 1 elétron. 1A quer dizer que ele tem 1 elétron na sua última camada. O que é mais fácil para ele? Ganhar 7 e ficar com a camada anterior, ficar com a camada completa, ou perder 1 para ficar com a camada anterior? Perder 1. Então, eu já sei que o lítio vai perder aquele 1 elétronzinho ali. E ele vai ficar com carga positiva. Ele está perdendo carga negativa. Aí, agora, eu quero, por exemplo, o enxofre. Vai lá no enxofre. O enxofre é S. O S, ele tá, ó, depois da escadinha, ele é ametal. Ametal e da família 6A. Quantos elétrons o enxofre tem? 6 na última camada. O que é mais fácil para o enxofre? Ganhar 2 ou perder os 6? Ganhar 2. Mas preste atenção. O lítio só tem 1 para doar. Só que não tem um lítio só no mundo. Então, olha o que você pode fazer. O lítio vai lá e, ó, doa 1 elétron para ele. Mas eu posso ter outro lítio. Que foi? Você tá procurando uma maquininha, né? Você tá com cara de que tá procurando uma maquininha pro seu negócio. O PagBank é a solução perfeita pro seu negócio. Ah, me prova. Eu vou provar. Além de ter as menores taxas do mercado, o PagBank tem maquininha a partir de 12, vai, segura, 12 vezes de 1,39, fia. Quer mais? Crédito ou débito? Você aceita Vale Refeição? Aceito. Aceita todas as bandeiras, crédito, débito, Pix, carteira digital, Vale Refeição. E você recebe seu dinheiro na hora. Aí você tá pensando que acabou, não acabou. Sua maquininha pode sair de graça. Vai, fia, corre, já pede a sua já. Recebemos um sinal de SOS do seu alarme Verisuri. Me ajuda! Minha mãe desmaiou. Certo, qual a idade dela?
Faz uso de algum medicamento? Ela tem 74 anos e toma remédio para diabetes. Não se preocupe, já acionei o serviço de emergência. Vou ficar na linha para te ajudar no que for preciso. Em 2024, a Verisuri respondeu mais de 500 pedidos de SOS. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Não esquece do que eu estou te dizendo. O Enem não vai pedir para você formar. O Enem vai te pedir as características. Quem faz ligação covalente? A metal com A metal. Ou A metal com hidrogênio. Por quê, Carol? Porque os meus ametais, ninguém quer perder. Eles estão muito próximos do 8, eles estão muito próximos da estabilidade. Então, eles vão compartilhar. É como se eles virassem e falassem assim, ó, encosta aqui na minha eletrosfera, vamos compartilhar uns elétrons aqui, mas é meu. Não sai da eletrosfera do ametal. Ele só compartilha. E aí, tem alguns detalhes, né? Essa ligação é um compartilhamento de elétrons. E aí, eles têm os compostos baixos pontos de fusão e ponto de ebulição. Eles existem nos estados físicos sólido, líquido, gasoso. Você concorda comigo que uma atração entre cargas, imagina uma atração entre ímãs, são muito mais fortes? Aqui, a minha ligação existe, mas essa ligação ela é um pouco mais fraca. Por isso que eu tenho um menor ponto de fusão e ponto de ebulição. Aí, ó, vou te dar um exemplo. É claro, enxofre. Vai lá na tua tabela. O enxofre, ele é da família, a gente já usou ele hoje, 6A. Então, ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar o oxigênio, que também é da família 6A. Alguém quer perder ali? Um tem 6, precisa só de 2 para estabilizar. O outro tem 6, precisa só de 2 para estabilizar. Quem? Quem que perde, quem que ganha? Ninguém. Os dois vão compartilhar. Esse cara vai compartilhar um elétron com esse cara vai compartilhar um elétron com esse. Olha a diferença, inclusive da estrutura. É como se eles se dessem a mão e usassem cada um elétron do outro. Não tem carga agora. Não tem perda e ganho de elétrons. A ligação ela é simplesmente de compartilhamento. Esse cara aqui é o S. Ó. Mais um exemplo. Eu vou pegar como exemplo o P, fósforo. Vamos lá ver. O fósforo, ele tem 5 elétrons. Olha lá que família ele é. 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. O que é mais fácil para ele? Perder os 5 ou ganhar 3? Teoricamente, ganhar 3. Aí, ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vem o cloro. O cloro tem 7. Está na família 7A. Poxa, um tem 5, um tem 7. A diferença não é tão grande assim. Ninguém vai perder. Por isso que eu já estou te dizendo que usar metais, ou eles ganham ou eles compartilham. Aí o fósforo vai lá e ó, faz uma ligação com o cloro. O cloro estabiliza, ele tinha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem os 7 dele e está usando 1 do fósforo. Ele estabiliza. O fósforo estabiliza? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cloro está estável. O fósforo não. Tá? Me perguntaram como é que eu sei que é metal. Aqui, galera, ó. Do hidrogênio para baixo até a escadinha, todo mundo é metal. Da escadinha para até a família 8A, a metal, a família 8A, gases nobres. Semana que vem isso vai ficar muito mais claro na sua cabeça com tabela periódica. O fósforo não está estável,
Mas eu também não tenho só um cloro no mundo. Adivinha só? Eu vou ter outro cloro, vai compartilhar um elétron. Esse cloro estabiliza? Estabiliza. O fósforo estabiliza? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda falta um. Adivinha quem vem de novo? Cloro. Eu não posso colocar outro átomo do além. Claro que não. Mas eu posso repetir os átomos que eu tenho. Então, na verdade, eu tenho 3 ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, e eu tenho um fósforo só e quantos cloros? 3. Esse cara é o PCl3. O Enem não vai te pedir isso. O Enem vai te pedir as características. Então, você tem que saber reconhecer se a ligação é iônica ou covalente. Como você reconhece? Procurando um metal. Tem um metal, ela é iônica. Metal e ametal, ela é iônica. A metal apenas, covalente. Tira um print que eu vou falar da última e a gente encerra. Ah, ali alguém perguntou. E se eu tivesse elementos com a mesma quantidade de elétrons, né? Acabei de fazer. Eles vão compartilhar. Se eu quero ganhar 2 e o meu amigo quer ganhar 2, ninguém vai sair perdendo. Eles vão compartilhar. Por último, olha aqui, por isso que eu tô falando. Você não precisa se preocupar em realizar, em formar a ligação. Por isso que eu não enfatizei quantos elétrons tem em cada coisa. Por isso que eu não enfatizei o que é um S2, S2, porque isso não cai. O Enem quer saber se você sabe reconhecer se a minha ligação é iônica, se a minha ligação é covalente. E por fim, se a sua ligação é metálica. Poxa, mas o nome já te ajuda. A ligação metálica é uma ligação entre metal e metal. É a mais forte de todas. Os pontos de fusão e pontos de ebulição de uma liga metálica são muito altos. Uma liga metálica conduz eletricidade e calor, o que os outros não conduziam. Me dá uma liga metálica, dou ouro e estanho. Ela não tem fórmula. Sabe por quê? Você vai entender agora. Os metais não querem elétrons. Os metais querem perder. Lembra que a gente falou isso no começo da aula? Os metais querem perder elétron. Se eu tenho um metal do lado de um outro metal, nenhum dos dois quer elétron. Eles querem perder para ficar com a camada anterior completa. Então é como se fosse uma batata quente. Eu não quero, toma tu. Tu não quer, tu joga pra mim. Eu não quero, toma tu. Tu não quer, tu joga pra mim. Os elétrons, eles ficam pulando, vamos usar essas palavras, de metal para metal. Eu não quero, toma o elétron. Você não quer, você joga pra mim. Eu não quero, joga pra você, você joga pra mim. Os elétrons ficam livres nessa liga metálica. Se eles ficam livres, eu tenho uma... Você sabe que a eletricidade é corrente de elétrons. Se eu tenho um objeto que tem elétrons livres, vai conduzir eletricidade pra caramba. E aí, a ligação metálica, ela é um composto, né? Com alta condução de eletricidade e calor. E eles têm muito... O ponto de fusão, o ponto de ebulição deles é muito alto, tá? A ligação metálica, ela é conhecida como mar de elétrons. Os elétrons ficam nadando entre os metais. Elétrons livres. Quer ver? Vai ali na sua tabela periódica rapidinho. O ouro tá aqui, ó, embaixo da escadinha. Ele é metal. O estanho tá aqui, embaixo da escadinha. Ele é metal também. Então, se eu tenho uma ligação entre um metal e um metal, eu tenho o que eu chamo de ligação metálica. Tá? Tira um printão lá, por favor. Beleza? Beleza? E aí, eu volto para conversar contigo na semana que vem.
sobre tabela. E aí eu tenho certeza absoluta que a sua mente vai fazer isso aqui, ó. Plum! De explosão. Isso aí vai ficar muito mais fácil do que você imagina, tá bom? Te espero na próxima semana. Um beijo, até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.